Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Como prometido, nós vamos começar agora a nossa aula. A professora Laiane, ela já está a caminho, estava no trânsito e já já está entrando, tá? Mas nós vamos iniciar por enquanto. Pessoal, muito prazer. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Sabrina Caixeta. Eu sou advogada, especialista em direito médico da saúde e sou sócia do escritório Muniz e Caixeta. Nós somos um escritório com um perfil boutique, vamos se dizer assim, porque ele é voltado exclusivamente para a defesa dos profissionais da saúde e da estética em todos os âmbitos. Então, preventivo, judicial e ético profissional. Então, justamente porque a gente entende que áreas como a saúde estética, elas exigem aí um acompanhamento mais próximo, mais técnico e mais preventivo, o que tem tudo a ver com a aula de hoje. E junto com a professora Laiane, nós desenvolvemos um projeto de assistência, uma assessoria muito interessante, envolvendo justamente o técnico e o jurídico, principalmente na parte regulatória, que é o tema de hoje, e que a gente sabe que em Goiânia tem gerado muitos problemas, muitas visitas indesejadas da vigilância sanitária. Então, nós conversaremos hoje sobre algumas atualizações regulatórias na saúde estética. Não é por acaso, né? Esse tema, ele é necessário, ele exige aí uma atenção, porque é uma área que cresceu muito rápido e tem sido cada vez mais fiscalizada. E exige de vocês não só técnica, mas também uma estrutura, uma segurança e atualizações, né? Então, além do procedimento, o profissional ele precisa ver como um todo essa técnica, essa estrutura, essa proteção jurídica. E é exatamente isso que a gente vai começar a destrinchar agora com vocês, tá? Para você blindar o que já existe e corrigir aí o que ainda vai ser e está vulnerável. Pessoal, muitas vezes o problema não é a atividade em si. Ele, na verdade, é a falta de organização documental e regulatória. E existem duas realidades que atualmente a vigilância ela se atenta. A primeira é do discurso de nós vamos entender se esse local se enquadra, e a outra é nós vamos auditar se a sua estrutura própria está realmente redonda para sustentar o que você já faz. Porém, contudo, nessas duas situações, todos os aspectos que nós traremos hoje, principalmente sobre o ROI, se encaixam nessas realidades. Então, a gente vai falar nesse momento sobre documentação. E eu queria saber um pouco de vocês, pode ser aqui no chat, o que que não pode faltar hoje de documentação jurídica de acordo com a vigilância sanitária, de acordo com o que vocês acreditam. Seria para o funcionamento da clínica em si? Também, mas que diz respeito ao paciente também. O que que vocês usam no dia a dia com o paciente de vocês? Os alvarás, termos, né? Os termos de consentimento. Acredito também que registro de prontuário, né? Perfeito. Tudo isso. O registro no conselho, que eu vi E aqui, né, que seria o também. Mas aí apostilamento. já é obrigatório mesmo da profissão, né? Perfeito. Isso. Gente, Aqui, geralmente, a gente utiliza sempre o prontuário do paciente. É, o material que a gente trabalha, os ácidos, os bioestimuladores, a gente sempre tem as etiquetas, na realidade, com lote, validade. Todas elas são anexadas junto ao prontuário também do paciente, além dos registros também fotográficos, a gente também deixa armazenado em uma pasta segregada do computador. perfeito, perfeito. Nós sabemos que a estética hoje ela é um dos setores que mais cresce no Brasil, porque ela é justamente impulsionada pelo desejo do bem-estar, né, pela valorização da autoimagem. Isso conta muito. Só que esse crescimento ele traz alguns desafios, especialmente no campo jurídico. Que quando a gente fala de alvará sanitário, a gente está falando de uma questão técnica, né, que você precisa ter para dar entrada ali no seu escritório, perdão, no seu consultório ou na sua clínica. Mas
nós temos desafios que estão por trás disso tudo. Aumentaram principalmente os riscos e as necessidades do cuidado legal e preventivo, porque qualquer erro hoje, ele pode gerar danos. E são danos à saúde física da pessoa, mas também danos à autoestima do paciente. E, consequentemente, quando a gente tem um desconhecimento de legislação, isso pode resultar em processo judicial, em autuação sanitária, danos morais, estéticos, sanções éticas dentro do conselho e até impedimento do exercício profissional. E quando a gente sabe que o cliente ele vive aí disso, né, da estética, não pode passar de maneira nenhuma por uma sanção ética desse porte. Então, hoje, se você utiliza amigos, se você utiliza colegas de profissão ou o chat GPT como principal fonte de orientação técnico-jurídica, você tem que parar imediatamente, tá? Embora isso seja muito comum na área da estética, esse tipo de orientação, ela é informal e ela gera informação incompleta, interpretação divergente, insegurança na tomada de decisão regulatória. O trocar figurinha nem sempre é tão interessante. E aqui está colocando, né, seguir as normas, a ABNT, nós temos também as RDCs, né? Então tem todos esses poréns. A gente sabe que a estética ela é uma área multidisciplinar. Então pode ter farmacêutico, biomédico, o próprio esteticista, que hoje tem a lei, né, do esteticista, tecnólogos em estética, enfermeiros. Então a gente sabe que existe várias normas dependendo da sua realidade, correto? E a falta de informação pode gerar um problema de autuação. Eu costumo dizer sobre documentação que o atendimento no paciente, ele não é um ato isolado, ele é um processo. E cada fase desse processo, ela precisa ter um registro próprio. Principalmente agora que o setor expandiu e esses riscos aumentaram. Por isso eu falei de toda essa questão de lei e normativas. Por quê? Todo mundo com certeza viu o projeto de lei que estava na Comissão da Saúde da Câmara, né? Que era o 1027 de 2025. Ele foi, graças a Deus, retirado, mas ainda vai ser votado, que dizia que existia aí uma limitação de atuação dentro da estética. É a medicina estética. Então, todos vocês não estão habilitados para fazer nenhum tipo de procedimento estético, seja botox. É porque isso é ato privativo do médico, o que não existe, né? Nós temos várias leis que regulamentam isso e que trazem segurança para vocês. Mas isso, de fato, está registrado de alguma maneira no documento de vocês? De modo que quando a vigilância sanitária ela entra dentro da sua clínica, dentro do seu consultório, ela consiga fazer essa diferenciação? Gente, eu tenho uma cliente, isso é caso real, aqui de Anápolis, que ela tinha duas salas de estética, vivia disso, arrecadando aí muito dinheiro no dia. A vigilância chegou e, por conta de uma denúncia do Ministério Público, do Conselho Federal de Medicina, falando que ela atuava ali com procedimentos invasivos, que é outra coisa que dá muito debate, e ela simplesmente foi autuada, teve as duas salas interditadas por 9 meses, parou a vida dela, porque a própria vigilância sanitária não sabe diferenciar o que é ato privativo do médico e o que não é. Essa é a grande realidade. Não sabem diferenciar o que é invasivo de injetável. Eu ouvi duas agentes falarem que invasivo é quando chega na derme. Isso é um absurdo. Então a gente precisa trazer documentações que trazem ali um pouco de lei para nesse momento a gente rebater com informação, mas também com documentação. Então, quando os seus documentos eles vão acompanhar aí as etapas do procedimento, eles vão deixar de ser uma burocracia e eles vão passar a ser ferramentas de proteção jurídica. Não só jurídica, profissionalismo. Demonstra profissionalismo e vai ter uma organização clínica. Porque a gente está falando de documentos que eles precisam ser guardados, sabe por quantos anos? 20. 20 anos guardados. Sejam impressos, sejam em algum sistema que vocês tenham. Então é dentro dessa lógica que a gente precisa trabalhar. Antes, durante e depois do procedimento, tá bom?
E a gente vai começar com o mais básico deles: contrato de prestação de serviços. Quem tem contrato de prestação de serviço, levanta a mãozinha para mim aí, por favor, só para eu ter uma ideia. O contrato de prestação de serviços, ele é o contrato com o seu paciente, tá bom? O que que acontece? Se eu disse que é uma etapa, cada fase do procedimento, ela precisa ser regularizada, regulamentada, documentada, o contrato ele vai ser a base da relação com o paciente. Não é só sobre preço, ele vai definir tudo que está incluso, o que que não pode faltar, política de retoque, quantas vezes eu posso desmarcar minha consulta e o meu procedimento para fazer o meu botox? Até 2 vezes, até 3. Agendamento em até tantas horas. Vai cancelar em até tantas horas, porque às vezes você loca um equipamento, às vezes você está ali já preparando enfim, os insumos, o próprio material que vai ser utilizado, tudo isso vai estar dentro desse contrato. São políticas que vocês vão adotar lá dentro, limitando as responsabilidades e evitar várias discussões futuras, como inadimplência. Se o seu paciente ele não te paga, você vai usar o seu contrato para entrar na justiça e cobrar dele. Por quê? O contrato ele vira um documento que ele pode ser executado na justiça. É o famoso título executivo extrajudicial. Então a gente faz ali o contrato, a pessoa vai ter toda a noção de como funciona o seu estabelecimento. Ela vai assinar ao final com duas testemunhas e isso é prova para chegar dentro do juiz e falar: olha, ela deixou de me pagar março de 2026, tem tantas datas que ela não me pagou. Essa aqui é a multa que está estipulada, ela assinou e o juiz não vai discordar de você, ele vai simplesmente intimar a pessoa para ser pago na justiça ou penhorar ou, enfim, bloquear todas as contas, mas o contrato, ele serve justamente para estabelecer uma relação com o seu paciente, tá? Então vai definir todos esses aspectos. Sabrina, o contrato ele precisa ser por procedimento? Não. O contrato, ele pode ser único desde que traga todas essas questões da sua atuação. Então ele precisa mostrar, olha, serão feitas tantas sessões do procedimento estético, foi acordado de tal maneira e pode ser realizada até tanto. Outra coisa, não pode ser transferido para outra pessoa. Então, eu fiz duas sessões do meu procedimento estético, não quero fazer a terceira, quero passar para minha mãe. Não pode. Tudo é bem estipulado lá, porque quando você traz regras do seu estabelecimento sobre o funcionamento dele, você avisa isso previamente para o seu paciente. Ele não tem como alegar que não sabia, que não estava a par, que você não pode trazer essa regra nova para ele. Por que que o contrato é tão importante? Porque tem um POP específico que a Laiane vai trazer que bate justamente diretamente com ele. E a vigilância quer sim saber se existe uma relação, uma obrigação entre você e aquele paciente. A outra é a anamnese guiada. Nós sabemos que todos vocês podem realizar procedimentos faciais, corporais e capilares. É importante você ter uma anamnese guiada para cada uma delas. Por quê? Porque você tem que saber histórico familiar, histórico clínico, histórico medicamentoso. Você precisa descobrir como é a vida desse paciente seu. Aí, como que eu faço uma pergunta em um procedimento corporal? Você se expõe perdão, você faz uso de protetor solar? Como que é a rotina com a sua skincare? Com a sua pele, os cuidados? Ela é mista, ela é oleosa, ela é seca? Qual que é o biotipo? Grau de elasticidade. Dependendo do procedimento estético, até vai, mas precisa ser muito bem estruturado. Por quê? Isso evita negligência informacional. É um dos principais motivos que nós temos no judiciário. Porque o paciente ele omite uma situação, o profissional não sabe disso, dá errado, porque o procedimento estético não é só na hora que você faz, pelo contrário, ele é o pós-procedimento também. E aí entra na justiça dizendo que, poxa, não teve todo o cuidado que deveria ter comigo. Não. Você precisa trazer tudo e avaliar com todo rigor esse estado de saúde do seu paciente.
tá? Provar que você investigou o estado de saúde dele. E aí isso evita essas alegações de negligência, tá? É uma anamnese que pode ser entregue para o seu paciente diretamente ou ser preenchido com você. O que que eu, Sabrina, gosto de fazer? Eu chamo a anamnese de formulário de anamnese guiado. Lembra que existe essa negligência informacional? Quando você faz uma anamnese guiada, onde o seu paciente ele vai preenchendo e ele vai declarando que ele não está mentindo, que ele não está te enganando ou está omitindo alguma informação importante, você divide a responsabilidade com ele. Então, o que que acontece? Às vezes, você precisa saber de uma informação mais íntima, mais pessoal daquela pessoa. E ela fica com vergonha de te contar. E aí o procedimento dá errado. Porque existe uma questão ali medicamentosa que foi escondida. Quando você entrega essa ficha para a pessoa assinar, ela vai preencher sem estresse e ela te entrega na hora da consulta. Pode até ser uma questão de otimização de tempo. Então, ao invés de você ficar ali 20 minutos, 15 minutos conversando com a pessoa para preencher uma ficha de anamnese que pode ser imensa, ela preenche enquanto você está terminando o outro procedimento e ela já chega e te entrega. E aí você vai revisar com ela e ao final ela vai assinar uma declaração dentro dessa anamnese que ela prestou todas as informações verdadeiras e que se omitiu ou mentiu, é de inteira responsabilidade dela. Isso muda alguma coisa? Claro. Imagina, se dá um problema estético, ela chega justamente na justiça pedindo um dano moral, e a gente tá falando aqui, pessoal, de dano moral de 10 mil, não, é 100, tá? Que ele pode ser cumulado com o estético. Ou seja, o juiz não vai juntar, vai ser um só valor para tudo. É valores separados. Então, eu posso pedir 50 mil de dano moral e 100 mil de dano estético, dependendo do que eu acho que foi ruim para mim, como paciente. Agora, se a paciente ela chega, ela faz essa alegação contra você na justiça. Você tem um formulário de anamnese guiado que foi preenchido por ela ao final, dizendo que ela assumia essa responsabilidade de falar a verdade sobre todos os históricos dela, sobre todo o estado de saúde. Não tem como ela jogar essa responsabilidade para você. Você atuou com base no que ela te passou. E isso é importante estar registrado, tá bom? Outra coisa que é interessante, porque temos esses POPs sobre tratamento com o paciente, né? A Laiane vai falar mais. Você hoje pode colocar dentro da sua anamnese algo do tipo: qual que é o seu nome social? Como você gostaria de ser chamado? Isso é importante também. Evita muitos problemas, porque às vezes a pessoa ela é Rodrigo na certidão dela, no documento dela, mas é uma pessoa que está passando, ela é transexual e ela se reconhece como Vanessa. Então, dá para colocar isso na sua anamnese guiada, para não ter nenhum problema ou uma alegação de preconceito. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece muito, né? Então, como você gostaria de ser chamado? Qual é o seu nome social? Pronto, isso já resolve muita coisa. E aí, sempre aquelas perguntas específicas a depender do procedimento, tá bom? Utiliza cosmético no local que vai ser desejado? Biotipo, pele mista, oleosa, seca, grau de elasticidade, você tem hidratação, tem cicatrizes, tem poros que são dilatados. Aqui eu tô falando de uma anamnese facial, né? Mas também é importante trazer as expectativas do seu paciente a respeito desse procedimento estético. Por quê? Não se pode, em maneira alguma, garantir resultado. Promessa de resultado é batata, gente. Vocês vão parar no judiciário. Porque não tem como. Depende muito do pós-procedimento, depende do organismo dessa pessoa. Imagina se acontece uma iatrogenia. Qualquer pessoa está sujeita, né? Aí é um erro técnico ou é uma iatrogenia? Pode ser que a pessoa não fique com o nariz que ela queira, ou não chegue no resultado desejado e precisa fazer um retoque. Então, nunca faça promessa de resultado. E aí você pergunta, olha, quais que são as suas referências? Quais são as suas expectativas? Eu gosto muito de colocar nas minhas anamneses uma escala valorativa de, por exemplo, eu fiz um microagulhamento com o profissional X, odiei. Vou usar aqui o nome da doutora Isnara. Doutora Isnara, odiei
o meu último procedimento, meu microagulhamento. A doutora Isnara vai ter, na ficha de anamnese dela, lá perguntando por que você não gostou do seu último procedimento estético? Houve alguma alergia? Alguma cicatrização? Quais são as suas referências? O que você espera com esse procedimento estético? Gente, isso guia muito vocês, mas guia muito. Eu conversei uma vez com uma profissional, ela de Catalão. E ela estava atendendo uma mulher que havia sido traída, estava grávida e estava se divorciando e ela queria fazer procedimentos estéticos. E ela tinha esse tipo de pergunta. Nós tínhamos conversado recentemente, ela colocou dentro da anamnese dela e ela colocou por conta do meu ex-marido que me estressou e me colocou um chifre. E aí ela virou e falou: Olha, não tem como, você não precisa de um procedimento estético, você precisa de um psicólogo. E não é na maldade. É porque às vezes a pessoa, ela imagina uma situação que você, enquanto profissional, não vai conseguir atingir, porque não é o objetivo dela. Então é interessante você colocar essas questões da expectativa para te guiar. E eu gosto de deixar a pessoa assinar. Entende a importância da anamnese guiada? É justamente aí, porque ela vai escrever tudo o que ela tá tomando, o que ela tá sentindo, se ela faz uso de algum medicamento controlado. Então, é muito importante todos esses aspectos, tá bom? Doutora Laiane entrou, eu só tô finalizando, Laiane, a parte documental, tá bom? Tá embaçado a sua tela, tá? Ah, então tá bom. Gente, agora a questão do termo de consentimento do termo de consentimento, o TCLE. Isso aqui é um dos pontos mais sensíveis, porque consentimento genérico não vale no judiciário, independentemente do conselho de classe que você faz parte. O paciente, ele precisa ter acesso a todas as informações, informações claras. Ele tem que saber ler e entender. E tem que ser um termo que não pode ter nomenclaturas técnicas que só você vai conseguir entender. Precisa ser leigo, precisa ser acessível, de maneira que, se eu, Sabrina, estou lendo e não sei nada de estética, um adolescente lê que também não sabe nada da vida, e uma pessoa que trabalha com você vai saber ler, todos nós precisamos entender a mesma coisa. Porque para eu consentir, eu preciso entender. Esse documento é para o seu paciente. Então, leiga, linguagem leiga e acessível, além de saber sobre todos os aspectos importantes. Quais são os riscos? Quais são os objetivos? Existe alguma alternativa terapêutica que seja? Benefícios e quais são os efeitos colaterais? Vai ficar vermelho, inchado? Como vai ser? Por quanto tempo? Tudo isso a pessoa precisa saber. Vai ter anestesia? Tem que dizer, tá? E outra coisa, por procedimento estético. Tem que ser por procedimento. Então, supondo, Sabrina, como a gente vai montar um termo de consentimento para uma harmonização facial? Simples, você vai dizer, o que que é a harmonização facial? Você vai me explicar. Para quem que ela é indicada? E ela é realizada como? Quanto tempo ela leva para ser realizada? Ela precisa de uma anestesia? Ela pode ser feita e eu não ter, por exemplo, o resultado esperado, eu não consigo obter o efeito esperado, ou seja, a promessa de resultado. Depende de algum fator externo que não é do controle do profissional. Você entende que você vai construindo ao longo do seu documento toda uma defesa jurídica? Pode ser sim que o procedimento ele não obtenha o efeito esperado. E sim, existem fatores que não dependem de mim enquanto profissional da saúde estética. Então, tudo que for relacionado às questões fisiológicas do paciente, você vai trazer. Quais são os efeitos colaterais que são normais, que são esperados após o procedimento? Traga todas essas informações. Além disso, nós temos um documento extremamente importante, que é o uso de imagem, termo de uso de imagem, de voz e de vídeo. Por quê? Para você realizar essa divulgação, você precisa também ter o consentimento do seu paciente. Principalmente quando a gente fala de direito de imagem, isso é muito complicado. Então, isso vai proteger você de algumas alegações de uso indevido, não só da sua imagem, mas da sua voz ou do vídeo.
Isso é muito importante, porque se eu quero mostrar no meu Instagram como eu faço o procedimento, eu preciso dessa autorização antes. E outra, protege você de pedidos de indenização, de verbas trabalhistas. Sabrina, como assim? Imagina, Laiane, famosíssima em Goiânia, fez um procedimento estético em mim. E aí bombou no Instagram dela. Chegou em todo canto o meu rosto lá e eu vi e falei assim, Laiane, eu quero uma porcentagem desse valor seu. Eu quero ganhar porque era o meu rosto. Então, até nisso, gente, acontece. Pior que acontece. Não é delírio, tá? Existe. Até isso, você precisa estar resguardado dentro do seu termo de uso de imagem de voz, tá? Além disso, o que que é vigilância? Ah, outra coisa. Publicidade e divulgação antes e depois. Que nós sabemos que o conselho ele fiscaliza e ele é rigoroso, não só a vigilância, o conselho também. Então é importante que você, além desse antes e depois, coloque ali também uma legenda que esclareça que cada resultado é único, que tem as suas características individuais, particulares e não pode servir como comparação com ninguém. A Laiane faz muito isso nas publicações dela. Então é interessante vocês trazerem essas informações para não ter problema nenhum. Poste como quiser, desde que que o seu paciente ele autorize e desde que ele possa também revogar esse consentimento a qualquer momento, tá? Isso pode. Ele pode simplesmente desistir no dia seguinte, tá tudo bem. Sabrina, o que que a vigilância exige agora enquanto documentação? Ficha de evolução clínica. Um dos colegas aqui no início da aula falou comigo a respeito do prontuário e é justamente isso. Você tem que colocar tudo que aconteceu com o seu paciente naquela data. Então, na data X, fiz o procedimento tal, paciente não se queixou de dor, não se queixou de vermelhidão, não se queixou de nada, está indo para casa tal maneira, vai voltar tal dia. Tudo que aconteça, faça essas observações na sua ficha de evolução clínica. Tá? Nós temos aí também o plano de segurança do procedimento que a Laiane vai falar. Mas a ficha de evolução clínica é um dos primeiros documentos que a vigilância chega e pede. Sabe a minha cliente que teve as autuações? Pois é, foi a primeira coisa. Cadê o prontuário? Cadê as assinaturas? E outra, coloca tudo, tá? É o prontuário. Então tem que ter a data com toda a cronologia dos fatos, dos procedimentos, a assinatura do seu paciente do lado e coloca que a Laiane falou uma vez que a gente fez uma assessoria que eu achei fantástico, a questão dos sinais vitais. Até sinais vitais é interessante você colocar na sua ficha de evolução clínica, tá bom? E nós temos também os registros de intercorrência, né? Que tem o POP também, vai evitar aí várias alegações de negligência, omissão. Supondo, né, que o paciente ele sofra algum problema aí com você, faça imediatamente esse registro com a data, com o nome dele, com o profissional responsável por essa intercorrência, caso você atenda com outras pessoas. Se houve um encaminhamento médico, qual foi a ação tomada e a assinatura do RT. É importantíssimo ter essa assinatura do RT também. E nós temos dois termos importantes também que acontecem bastante na prática clínica de todos vocês, que é a interrupção do tratamento e também a divergência de procedimento. Alguém arrisca dizer o que que é o termo de interrupção do tratamento? Alguém passou por isso já? Interrupção de tratamento. Eu acho que é quando o procedimento ele não segue o curso que deveria seguir, né? Vamos supor, um paciente ele tem uma doença já, uma comorbidade, diabetes, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Os dois são muito parecidos. O termo de interrupção é o seguinte: o paciente, ele vai decidir por vontade própria interromper um protocolo que você fez antes de finalizar. Então, mesmo que você tenha passado todas as orientações, ele fala: olha, não quero mais. Isso acontece muito, por exemplo, em um tratamento que exige essa continuidade, né? A gente pode, por exemplo, tratar bioestimulador, bioestimulador, laser ou algum protocolo de rejuvenescimento. Então, existe esse termo onde você vai sair, né? Vai sair de você essa responsabilidade e vai dizer: olha, o protocolo não foi finalizado, paciente decidiu por vontade própria, ele está interrompendo o tratamento.
Pronto, você se resguarda nisso. Agora, é, o termo de divergência de procedimento, o paciente ele não quer necessariamente interromper, mas ele quer passar por outro caminho, que foi o que a Isnara falou. Ele quer, ele considera que o que ele pensa vai além do que o que o profissional passou como tecnicamente adequado. Então é muito comum, por exemplo, né, o paciente ele insiste em mais volume do que o indicado, ou ele solicita aí um procedimento, ou ele recusa uma etapa que seria importante no tratamento e ele quer passar por essa orientação técnica divergente. Então, nesse cenário, a gente tem que registrar que houve uma orientação, mas que o paciente ele optou mesmo por seguir de uma forma divergente, né? Ele assumiu aí os riscos e possíveis limitações do resultado, porque a gente sabe que o procedimento, ele precisa também, ele chega, né, no seu ápice depois que você faz todo o pós, de acordo com o que vocês mesmo orientam, né? Então é importante a gente deixar isso muito claro também. Eu acho que foi tudo. Laiane, eu acho que passamos por tudo. Temos o de quitação e satisfação, que é interessante falar também, que ele vai justamente encerrar o ciclo que eu disse para vocês no início do contrato de prestação de serviços. Que é o quê? A pessoa, ela pagou tudo para você, ela cumpriu com a sua obrigação e você cumpriu com a sua, ela cumpriu com a obrigação dela e você com a sua, e ela vai preencher um termo que tem uma escala valorativa, que vai ter ali de 1 a 5. Quanto você está satisfeito com o procedimento? 5. Assinou, vai embora. Passa um tempo, você recebe uma intimação lá do fórum. Você tem que participar de uma audiência porque a profissional está alegando, a paciente está alegando dano estético. Uai, como assim dano estético? Você não estava satisfeito? Tem um documento que vai te assegurar em relação a isso. Então, é a gente olhar para todas as etapas do seu procedimento e ir fazendo esse acompanhamento. É burocrático? Eu não acho. Eu acho que quando você tem um documento que ele é bem feito, ele é estruturado da maneira correta, não precisa ter 7, 10 páginas, ele cumpre o papel dele, você vai se resguardando em cada etapa, porque a gente não sabe quando vai dar problema com o paciente, né? Então, isso basicamente é a sua defesa em qualquer ação que você entrar. Seja com a vigilância, quando a vigilância ela entra ali para fazer uma autuação e você precisa de um processo se defender em processo administrativo, seja no judiciário, seja em processos éticos, tá bom? Laiane, eu acho que essa parte, o grosso eu passei, tá bom? Você pode seguir. Só uma dúvida, Sabrina, rapidinho. Vocês vão disponibilizar material dessa aula para a gente? Não, né, Laiane fez uma. Não, eu vou. Laiane, você... Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Peço primeiramente perdão pelo atraso, tá? Estava com a minha mãe fazendo um exame e acabou que ela passou mal durante o exame e aí a gente teve uma intercorrência, tá vendo? A gente já vai entrar no assunto de intercorrência que a gente vai acabar de falar aqui. E aí eu vou até citar o caso dela para vocês verem o nível, como é importante a gente ter os protocolos que a vigilância está exigindo para a gente agora, pegando esse caso que acabou de acontecer comigo. Mas vamos lá, gente. Primeiramente, muito obrigada, em pós, pela oportunidade que vocês deram tanto para mim quanto a professora Sabrina para estar vir aqui falando dessas atualizações que são extremamente importantes para, né, para a vida do profissional, porque isso vai praticamente impactar muito, né, no tipo de serviço que você vai oferecer daqui para frente. Isso vai impactar muito nas escolhas que você vai querer fazer do local de atendimento. Ah, será que pode um cowork? Será que eu vou abrir um consultório? Será que eu vou abrir uma clínica de estética? Então vai impactar muito na escolha de vocês, a partir do momento que vocês finalizarem a pós-graduação, é claro, promover o apostilamento no conselho de sua jurisdição, e aí sim você está habilitado, né, para atuar dentro da estética, tá? Creio aqui, só para fazer um levantamento, a gente tem o quê? Farmacêutico, vê se eu vou esquecer algum, tá? Farmacêutico, enfermeiro, biomédico, fisioterapeutas, esqueci mais algum que eu não falei? Esteticista, Esteticistas, que mais? Temos biólogos também. Biomédica, falei não? É isso, né? Mais alguém? Dentista?
Dentista também nós temos aqui, excelente. Então, nós estamos com uma equipe enfermeira, a gente está com uma equipe muito multiprofissional, e aí vai ser bom porque a gente vai tentar entender o nosso elo a partir de agora, tá? Bom, quais são essas atualizações e que aspectos principais que ela vai trazer para a gente, né? Os impactos, principalmente em relação à responsabilidade, né? Então, qual é o cenário atual de risco na fiscalização que fez acender esse alerta e a Anvisa, que é o nosso órgão principal, mudar a nossa conduta em relação à área, principalmente da estética? Na verdade, essa mudança ocorreu em todos os cenários. Eu tenho certeza que tem enfermeiros aqui, tem profissionais que trabalham no hospital, já notaram as mudanças no hospital. Tô mentindo, não tô falando verdade, galera do hospital aí, ó. Né? Aí, ó, tá vendo? Então já mudou bastante dentro do hospital algumas condutas, novos roteiros, inclusive para cirurgias também. Quem aí é o instrumentador trabalha, viu que tem um novo roteiro de inspeção. Então a gente também tem um novo roteiro de inspeção para estética, tá? Qual o objetivo? Padronização. Isso, gente, para mim, acho que foi o principal ganho. Porque eu vou te contar um negócio. É toda hora um falando que uma coisa tá certa, a outra não sei o que lá. E a gente ficava fazendo o quê? Praticamente assim, sem entender o que realmente eu tenho que fazer dentro do meu consultório, da minha clínica de estética, que está coerente ou não. Então, esse roteiro, né, ele facilita nesse aspecto. Mas o que levou, basicamente, a vigilância a acender esse alerta? Principalmente as operações, né? A Estética com Segurança 2025, ela entrou numa fase 2 que a gente fala de muita irregularidade. Gente, e a irregularidade assustadora, né? Eu faço parte de um grupo de trabalho da Anvisa, aqui do estado da Suvisa, aqui do estado de Goiás, e aí ela chamou um profissional, né, de cada área, né, que estava dentro dos próprios conselhos. Hoje, né, para vocês que estão aí e não me conhecem, eu trabalho, atuo fortemente dentro do Conselho de Farmácia do estado de Goiás e tenho minha formação, sou farmacêutica e enfermeira também, tá? E aí, dentro desse aspecto e atuando dentro do conselho, então eu não atuo só para os farmacêuticos, mas eu entendo que a estética ela é multiprofissional, porque quando a gente luta por uma classe, a gente luta por todos, certo? E aí, dentro dessa reunião, cara, minha cara foi no chão. Eu vou falar bem assim, quem conhece, já viu palestra minha, eu falo bem rasgada. Minha cara foi no chão de tanta vergonha, porque eles foram passando os slides só das coisas horrorosas que eles encontraram. E assim, gente, não é só clínica de estética, não, tá? É clínica dermatológica, é consultório de médico também, é consultório de dentista, coisas absurdas, tipo assim, de esterilização, coisas absurdas de descarte de medicamentos, coisas absurdas de utilizar. Pra vocês terem noção, gente, ela mostrou foto do pessoal guardando uma ampola de glicose. Vocês têm noção disso? Guardar uma ampola de glicose para quem já teve esse módulo aí, né, da glicose, de utilizar para fazer ali o PIN. Cara, aquele ali é uso único, quebrou, não tem que guardar, cristaliza. É uma economia de, desculpa, perdão na palavra, tá? Idiota, é centavos uma ampola, é o quê? 50 centavos? 1,20, entendeu? Aí me pega aquele lá, aquela bolsão de soro fisiológico e toda hora fulano o mesmo bolsão para poder fazer a reconstituição e a diluição de todos os medicamentos. Isso é o básico. Abriu a geladeira da dermatologista congelando o derma roller. Eu fiquei abismada. Então, vocês têm noção do grau assim, que virou? Tipo assim, ficou algo banal. Vamos fazer do jeito que dá, vamos economizar do jeito que dá. E as consequências disso? Certo? Então, a gente começou por aí, dentro dessas irregularidades, e aí veio várias interdições, principalmente essa notícia que foi de Goiânia, interdição em Brasília, interdição em Goiânia, né? Algumas foram parciais. Aí a gente teve em 2026 um alerta da Anvisa em relação aos preenchedores dérmicos, né? Redobrando principalmente em relação aos cuidados, aos manejos, né? Ao não PMMA. E a gente teve também outras normas, né? De janeiro de 2026, trazendo sobre o nível do risco. E a gente vai fazer agora a nossa segregação. Então, a partir desse, aliás, isso já é para ter acontecido desde 2024. Vocês vão anotar aí uma normativa, chama normativa número 2 da Anvisa. Anota ela. Normativa número 2 da Anvisa, barra 2024. Põe assim, estética. Põe no Google para vocês que já vai abrir ela. Essa normativa já era para estar todo mundo fazendo isso desde 2024. E o negócio foi correndo frouxo. Então, esse ano, né, final de 2025 para cá, eles deram um basta e separaram o joio do trigo. De que forma?
Se eu presto serviços de estética básico ou de beleza, então salão de beleza, massagem, limpeza de pele, papapá, esses que não incluem injetáveis, então a minha classificação vai ser um KENAI próprio específico para beleza. O que que é o KENAI, né? É o serviço que você executa. Nenhum de vocês, profissionais da saúde, pode ser MEI, tá? Vocês podem atuar como pessoa física ou pessoa jurídica, mas MEI, que é o microempreendedor, é lei, vocês não podem ser. Então, ou você vai atuar físico ou você vai atuar jurídico. Quando você atua pessoa física, você também vai informar para a prefeitura o seu serviço. Então, também o físico tem KENAI. Porque esse KENAI você do seu serviço você informa para a prefeitura e você informa o seu conselho de classe. Ah, se eu sou esteticista, não tem conselho de classe. Ok, ela vai informar para a prefeitura quais são os serviços. Concorda comigo? Beleza. Se eu sou pessoa jurídica, abriu ali o meu jurídico, eu tenho que ter meu KENAI no cartão CNPJ. E esse KENAI vai estar vinculado ao meu conselho de regional, né, ao meu conselho de jurisdição, e também na hora de eu tirar meu alvará sanitário, vai vir todos esses KENAIs, esses serviços. Então, a gente tem sempre os canais principais e os canais secundários, certo? Então, a gente vai falar dos principais, porque o secundário depende muito dos outros serviços que você oferece. Ah, eu alugo sala. Ah, eu vou vender produto também. Ah, eu vou, como é que fala? Eu vou ter serviço ambulatorial. Ah, eu vou ter aqui nutricionista atendendo no meu negócio. Eu vou ter psicólogo. Então, aí são os canais secundários. O KENAI principal, né, que a gente fala, que é o de extrema importância. Então, um KENAI que a gente utilizava muito era o KENAI da beleza, tá? O KENAI da beleza, que era o que todo mundo utilizava. A hora que você chegava no contador, ele já colocava esse KENAI como principal. Eu vou até pegar o número dele aqui. KENAI, ok. Que é o KENAI aqui, ó. Anotem aí, 9602-502. Esse KENAI é as atividades de estéticas e outros serviços de cuidado da beleza. Quem é esteticista vai continuar utilizando esse KENAI, tá? Quem for esteticista. Quem é profissional da Pode saúde, repetir de novo, por favor? vou sim, vou digitar ele aqui no chat para vocês, ó. 9602-502. Gente, isso aqui é vocês que têm que informar para o contador. Muitos contadores não estão sabendo disso, tá? Beleza? E aí, o que que acontece? Esse KENAI, ele vai ser utilizado agora para barbearias, salão de beleza, as esteticistas, tá? Esses vão ser os KENAIs. Quando envolve injetável, né, e é um profissional da saúde, aí vão ter KENAIs específicos. Então, o dentista, ele vai ter o KENAI específico. Aí não tem como eu falar os números para vocês, tá, gente? Porque o dentista, e seu contador vai falar que são vários números. O dentista tem, o enfermeiro tem um KENAI próprio e o farmacêutico e biomédico é o mesmo KENAI. O fisioterapeuta tem um KENAI dele também. O farmacêutico e biomédico é o mesmo KENAI. Eles não têm KENAI próprio, então vai ser aquele KENAI que ele começa assim, ó, outras atividades de serviço de saúde. Isso é só uma prévia, eu não quero que vocês fiquem habitolados a isso. Isso, eu só quero que anota esse KENAI, porque quem é profissional da saúde não vai usar esse KENAI como primário. Entendeu? Porque senão você não vai poder prestar o seu serviço de saúde. Os outros KENAIs vocês vão ver com a contabilidade. Entenderam isso? Por quê? Agora nós separamos o joio do trigo. Então nós dividimos o serviço. Todo mundo usava o mesmo KENAI. Então a vigilância, na hora que ia fiscalizar, ela não conseguiria criar um formato de observação da estrutura. Entendeu? Então, por exemplo, qual é o grau de risco desse KENAI, por exemplo, da beleza? É um grau de risco 1. Então, eu vou exigir isso, 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 entendeu? Ah, não, agora é um profissional da saúde, o grau de risco, ela mexe com injetável, o grau de risco é um grau classificado 2 ou 3. 2, porque não envolve cirurgias. O dentista já cai em grau 3, então vai exigir outras coisas do dentista. Entendeu o que eu tô falando para vocês? E aí vai facilitar o processo de inspeção, você não concorda comigo? Facilita para o fiscal,
facilita para o conselho e facilita para o profissional, porque ele vai saber o que vai cobrar dele. Concorda comigo? Posso fazer uma Então, pergunta? sim, claro. Licença, não sei se vai estar dentro do assunto, porque eu tenho hora que o TDAH me atrapalha um pouquinho. Sábado agora, eu vou abrir um estúdio de estética, vai ser a inauguração. Nesse estúdio, eu estou muito vendada. Eu fui até no Sebrae para saber assim sobre o que que eu precisava para estar dentro das normas, o que que ia faltar. Falaram para mim que, como eu tenho o MEI, né, que eu já não sabia que não poderia, eu sempre Não, tive o MEI e trabalhei você por é ele. esteticista ou só profissional de saúde? Eu sou esteticista e Você pode ser tenho MEI. a pós-graduação de estética avançada aí pela Impos. Você pode ser MEI, tá? Pode continuar com o MEI, então. Eles tinham falado para mim que eu tinha que dar baixa no MEI para abrir um outro da empresa maior, que eu não poderia estar usando o meu MEI. A minha dúvida era só se eu ia precisar de um alvará ou não. O que que eu Não, isso precisava aí é para com não. certeza você precisa. Abriu qualquer Pois é. estabelecimento, sendo estética básica ou não, você precisa do alvará da prefeitura, o alvará sanitário, o Sercom dos bombeiros, tudo isso você precisa. Entendeu? Eu não Mesmo vou não entrar, eu não, trabalhando com deixa eu te falar, injetados deixa eu falar uma ainda. coisa para você. Eu Hum. não vou entrar em mérito agora dessas documentações porque são muito particulares, tá? No final, eu vou te falar da nossa, que a gente tem um escritório, tem contabilidade, a gente tem toda essa assessoria que a gente pode prestar para você, porque senão a gente vai confundir todos os colégios e o assunto, porque é muito particular, você tá entendendo? Ah, agora Eu não entendi. quero ser indiscreta com você, é porque eu tô te falando, Aham. tô explicando para você, porque é um assunto particular, entendeu? Entendi, E sim. aí a gente vai confundir os outros colegas. Pode ser assim? Pode Aí sim, depois muito a obrigada. gente vai ter as redes sociais, nossa, aí você entra no particular, chama a gente e a gente te orienta, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Por nada. Vamos continuar? Tá? Então, quando for assunto específico assim, eu vou deixar para que vocês chamem a gente depois, tá? Eu só vou responder a Giovana aqui, porque já que a gente cortou o raciocínio, só pra gente poder ver aqui, ó. Ela perguntou se é pessoa física melhor do que PJ. Isso também é particular. Vou te explicar por quê, Giovana, porque depende muito. Você ainda é CLT, aí você vai abrir um negócio, entendeu? E aí tem que ver a quantidade de recebimento que você faz na sua pessoa física. Se estourar um teto de 5 mil por mês, você vai pagar um imposto muito alto. Então, isso aí tem muito mais a ver com contabilidade, entendeu? Então, não tem como eu falar assim, ó, esse é melhor. Depende da sua particularidade, de quanto você recebe, se você tem um outro emprego ou não tem. Então, quem tem que ver isso é a contabilidade. Então, eu não consigo virar para você e falar assim, para vocês que estão aqui, esse é melhor. O que eu posso dizer é, profissional da saúde não pode ser MEI. E ponto final. Aí, o método vocês vão escolher de acordo com o contador de vocês. Entenderam? Vamos dar uma continuidade, tá? É... Bom, então a gente vai ter ali as nossas principais irregularidades identificadas dentro dessas inspeções, que foram principalmente os produtos irregulares. Gente, uma pancada de produto no Brasil sem Anvisa. Uma pancada de produto. Ah, eu fui lá nos Estados Unidos e estão usando isso aqui lá e traz isso aqui pra dentro, né? Graças a Deus a polícia não parou ela, porque senão, gente, deixa eu te falar, é tráfico de drogas, tá? Então o enquadramento é o quê, ó? Cadeia. Você entrar no Brasil com o produto que você compra lá fora. Por que que eu tô falando isso? Porque muito de vocês, o Imposto também tem esse projeto, eu não sei se continua ainda, de fazer os cursos fora do Brasil, né? E isso eu vivia orientando as alunas, gente, ó, vai pra fora, não compra produto que não existe no Brasil, que não tem Anvisa, porque na hora que você passa pela polícia ali, se você pegar, é perigoso. Não pode. Vocês veem a caneta emagrecedora, o povo trazendo horrores aí, né? Os análogos de LP1. E aí, dentro dessas irregularidades, a gente caiu também em vários problemas industriais. Porque, infelizmente, o profissional, ele não sabe, às vezes, ele não tinha um método de pesquisar, não concorda comigo? Aonde eu vou pesquisar que esse produto que eu estou escutando aqui, o revendedor vindo aqui na minha clínica, se ele está registrado ou não? Era difícil. E aí, olha que legal. Olha que legal. Vocês vão acessar esse site maravilhoso que nós temos agora, que é no .gov.br, tá? É um site nacional da Anvisa. Esse site chama Estética com Segurança. E aí lá, olha aqui, ó, você consegue ver se o produto ele é autorizado pela Anvisa, né? Quais são os produtos que estão falsificados no mercado, principais diferenças entre cosméticos e produtos e relatos de problemas de produto. Então, por exemplo, se eu tive um problema com o produto, eu posso entrar aqui e relatar, entendeu? Já notificar automaticamente para a Vigilância Sanitária. Olha que bacana.
Aí ele vem falando de produtos para cabelo também, sobre o Fenol, MMA, as câmeras de bronzeamento, né? Os procedimentos com segurança, como você vai executar ele, procurar o profissional qualificado. Então, é um site que orienta tanto o profissional como a população. Então, meu amigo, você virar falar para mim, eu usei esse produto, eu não sabia que não tinha registro. Não cola mais. Não cola mais. A vigilância entra, te notifica e recolhe o material. A segunda vez já é multa. Dependendo da quantidade, já é multa direto, não é só notificar, não. Entendeu? Então não tem como. Então, muito cuidado, porque, infelizmente, nós temos bons produtos, né? Empresas, sem citar não, mas as empresas que entram no Brasil e aí, para entrar mais rápido, vai lá e registra o produto como produto cosmético, não como um produto injetável, não como um produto com grau 2. Aí você chega, a vigilância chega no seu consultório, você tá lá injetando uma ampolinha que falaram para você que poderia injetar. Só que a classificação ele não registrou como isso. A vigilância te notifica e te multa. Então, todas as vezes que vocês forem comprar produto, verifica o registro, tá? Então, esse site ele vai ser o companheiro de vocês, ok? Dentro desse aspecto. É só colocar no Google, não tem segredo. Tá lá assim, ó, estéticacomsegurança.gov ou estética com segurança Anvisa, mas eu vou pegar aqui que tá mais fácil para facilitar para você. Tem segredo não, tá? Vamos voltar aqui. Então tem muita coisa bacana hoje que a gente pode utilizar. E aí a gente entrou nas falhas das boas práticas. Então, assim, protocolos, por exemplo, a gente já fala dos protocolos, que dois protocolos agora, que a gente fazia só os POPs normais, né? Que a Sabrina falou pra você, os POPs de higienização, os POPs de rotina, os POPs do procedimento. Agora a gente entra em dois protocolos que são fundamentais, né? O protocolo hoje de segurança do paciente, e aí vai entrar, assim, o pessoal da enfermagem lembra muito disso, né? Quais são, assim, cinco negócios da OMS de segurança do paciente? Higiene das mãos, medicamento seguro. Lembram disso, pessoal? Aquilo que vocês estudaram na enfermagem? O pessoal vê muito isso, né? É, cirurgia segura, que é o procedimento seguro, né? Que mais, meninas? Conta aí, quais são os cinco? Vamos ver se vocês estão boa para lembrar. Segurança do paciente. Isso, é o protocolo da OMS. Então, você vai criar um protocolo em dedicação do paciente. Sim! E eu achei esse fundamental na estética. Principalmente em Goiás. O povo não tem mania de andar com RG. Troca paciente, entendeu? Então você vai criar um protocolo. Qual vai ser o protocolo na sua clínica, por exemplo, de identificação do paciente? Qual é o protocolo para ter a medicação correta? Vai verificar duas vezes? Ampolas que são iguais, vai colocar separado para não correr risco de você colocar, por exemplo, muito comum o povo, o pessoal fazer a reconstituição de botox, confundir a ampola de soro fisiológico com água para injeção. Aí vai ver na hora que o paciente reclama de dor. Então, qual protocolo você vai ter na sua clínica para evitar esse tipo de erro na medicação, né? Lavagem das mãos, comunicação efetiva faz parte também do protocolo, né? E essa comunicação efetiva vai entrar também a notificação de eventos adversos. Então, a notificação agora na estética, ela é compulsória. Vamos supor que o paciente meu passou mal, teve uma síncope, desmaiou, tal, e eu fiz todo um protocolo ali de urgência e emergência para poder cuidar dela. Eu tenho que entrar no Notivisa e notificar. Por quê? Se essa paciente processa eu e eu vou passar por um processo ético ou criminal, que seja, que for, eles vão verificar. Você notificou o Notivisa? Quais foram a sua conduta mediante a situação? Porque a maioria das vezes o profissional fazia o quê? Eu não vou contar, vai dar problema para mim, eu não vou notificar. Agora não, a notificação é compulsória. Se eu tiver qualquer problema, intercorrência com meu paciente, que seja o mínimo que for, eu tenho que entrar no Notivisa e notificar. Beleza? A questão dos equipamentos também, ela faz parte, né? Principalmente a questão da manutenção, se ele está calibrado, se ele não está calibrado. Ah, se eu alugo o equipamento, você tem que manter ali, por exemplo, o contrato com essa empresa, né? E a certificação que ele também deu a manutenção nesse equipamento. Isso é muito importante, tá? Bom, e aí quais são os impactos sanitários que a gente pensa nisso? Principalmente, né? O risco à saúde do paciente. O primeiro pilar do ROI, eu vou abrir o ROI para vocês. E esse eu vou mandar também como material para vocês, tá?
O primeiro pilar do ROI ele fala muito, toca muito na tecla de segurança do paciente. Questão de quedas do paciente também. Quais são suas ações para quedas do paciente? Gente, eu já te falar, eu já tive queda do meu paciente. A gente, não, isso aí é só hospital. Gente, o paciente fica deitado um tempão na maca, ele levanta rápido, ele vai desmaiar. Qual é a sua conduta? O paciente tropeça ali, tem um entorse, cai no chão. E aí, qual a sua conduta para prevenção de quedas? Entendeu? Então, isso vai ser olhado, tá? Ó, responsabilidade legal, né? Que a Sabrina já falou com vocês, as sanções de multas, administrativo e a importância da conformidade, né? Então, dentro disso, eu vou apresentar para vocês agora o ROI, tá? O ROI foi lançado em dezembro de 2025, teve até uma live. Eu vou pedir para. A hora que eu encaminhar o ROI, eu vou encaminhar o link da live direto da Anvisa, onde eles têm explicando todo esse ROI, tá? Mas eu vou passar para vocês aqui como que ele é. Então, ele é um roteiro, vou aumentar aqui. Estão conseguindo visualizar, pessoal? Bem? Ótimo. Então, ele é o roteiro objetivo de inspeção, serviço de estética classificado como serviço de saúde. Então, a vigilância fica a caráter da vigilância. Ela pode utilizar esse roteiro, certo? Ou ela pode criar o dela, né? Um roteirinho dentro disso aqui, entendeu? Mas tem um padrão agora, do que a gente sabe que vai ser exigido. Então, a primeira coisa, o primeiro é o quê? É a licença sanitária. E aí vocês vão ver que aqui em cima, deixa eu só pegar aqui. Vocês vão ver que logo aqui em cima a gente tem um número, não tem? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O que que significa esses números? A gente vai atribuindo notas. Em cada nomenclatura de exigência da vigilância, a gente vai atribuindo notas. Então, quando eu está de 0 a 2, a gente classifica como irregular. Quando dá 0, significa que é um nível muito crítico, que pode se levar a uma multa, a uma notificação, entendeu? O grau 3 é o grau de conformidade. É que você está fazendo o básico, está fazendo aquilo que realmente é exigido. E, o, e quando você ganha uma nota de 4, 5, significa que você está excelente. Você está fazendo até mais do que a vigilância te pede. Entendeu? Todo mundo quer isso aqui, né, gente? Eu espero, né? Todo mundo agora vai atrás de que estrelinhas, né? Notas. Fazer até mais do que a vigilância se pede. Então vamos lá para entender isso aqui. Então, primeiro, olha que legal, ó, como o roteiro é bacana. Primeiro, que ele vai chegar, cadê a licença sanitária? Ah, eu não tenho licença. Opa, é risco crítico. Pode até fechar seu estabelecimento. Lacrar ele na hora. Enquanto não tiver licença, você não vai trabalhar. Aí a gente tem, ela tem a licença, só que o pedido está em renovação, então ela tem um protocolo. Então significa que ela está irregular, mas eu vou apenas notificar e dar um prazo. Entendeu? Aí, licença sanitária está vencida. Ó, possui a licença, o local está no local fixo, com os quenais certos da atividade executada, que a gente falou sobre os quenais, né? Agora o 4, ó, licença sanitária com pedido de renovação. Licença sanitária com pedido de renovação e ainda tem uma autoinspeção do ROI. Olha que chique isso. Então, tá fazendo mais do que se pede. Laiane, aonde fala que eu sou obrigada a fazer isso? Isso que é legal. Ele te dá, ó, qual é a RDC. Então, não estou inventando da cabeça. Ó, é nessa RDC de 2011 que te exige isso. Entendeu? Então, aqui do lado vocês vê todas as RDCs, ó. O próximo responsável técnico. Então, não tem o responsável técnico, dependendo do tipo de serviço, é lógico, é 0. E aí vai, tá? O próximo é recursos humanos. Ó, eu te dá RDC, tá vendo? O próximo é recursos humanos. Então, recursos humanos são os profissionais de saúde. Existem outros profissionais da saúde que atuam nesse estabelecimento, é uma equipe multiprofissional, né? Os profissionais da saúde têm registro no conselho. Os profissionais da saúde são habilitados, né, para fazer o procedimento de acordo com o conselho, tá? Os profissionais da saúde estão legalmente habilitados, cumprindo todos os requisitos, o conselho de classe profissional, os comprovantes estão disponíveis. Por que que isso é legal? Vamos supor que eu sou RT de uma clínica e tem vários outros profissionais que atuam naquele local. Eu tenho que pegar a documentação desse profissional. Me dá lá a sua habilitação. Você vai deixar atuar lá sem saber se esse cara tá podendo atuar ou não? Me dá lá quais são as resoluções, o que que é que você pode fazer realmente.
Entendeu? Porque na hora que você fizer um contrato com esse profissional que vai atender no seu consultório, né, você tem que colocar quais são os serviços que ele prestar, porque se ele fizer alguma coisa errada, entendeu? Aí não sobe para você. Então isso é importante, tá? Isso aqui também cai quando a gente vai pensar nos cowork. Eu sei que muita gente, quando começa a atender, e aqui fica como um alerta para você, a gente começa às vezes a entender o cowork. O que que é cowork, para quem não sabe? É um local que tem várias salas e ali você aluga por hora, tá? Ou pode ser até uma própria clínica sua que você resolveu prestar um serviço de cowork, alugar por hora o teu consultório, tá? Não tem definido. Só que a vigilância ela não reconhece um cowork porque no seguinte sentido, ai, cada profissional, o cowork tá aí, ele é responsável por ele vai ser responsável no seguinte sentido, ou ele tira a documentação para o consultório, ou aluguem um cowork que tenha responsável técnico. Então tem que ser um cowork da saúde, não é qualquer cowork. Porque esse cowork da saúde, ele já vai ter o alvará, você não concorda comigo? Ele já vai ter a planta baixa, o projeto arquitetônico aprovado, vai ter tudo, tá? Então, quando você for alugar, pede a documentação para saber se esse local tá ok, tá? Fica como alerta para vocês. Capacitação do, né, do pessoal. Então, por exemplo, se eu tenho uma equipe, e aí, eu estou treinando essa equipe, eu tenho um registro de treinamento dessa equipe, é importante, tá? Já vou te responder, só um minutinho. Gestão de equipamentos, né? Então eu tenho um protocolo, eu tenho um POP de fazer ali toda como é que a gente fala? Os equipamentos, se eles estão calibrados, né? Se eles estão realmente, tem o registro da Anvisa. Gente, Mercado Livre, o que mais tem é produto o quê? Xing Ling, vamos falar assim, né? Então, o que mais tem na Shopee é o quê? Produto chinês, produto. E a maioria deles, gente, não tem registro na Anvisa. Aí você compra o equipamento lá, não tem registro na Anvisa, apreensão dele e notificação com multa, tá? Então, sempre olhar o registro da Anvisa, de Anvisa do equipamento. Isso é muito importante. Gerenciamento de tecnologias, né? Então, são os registros que eu falei para vocês. Os POPs, possui todos os POPs? Ó, para ser o nível 3 que é esse aqui do meio, ó, o que que tem que estar, ó, para você ficar no nível aceitável. Dispõe de procedimentos operacionais os POPs, com todos os procedimentos realizados pelo serviço. Estão aprovados, vigentes e atualizados, porque não adianta fazer uma vez e o ano que vem você não atualizar. Tem que atualizar ele, tem que mudar a data, tem que assinar novamente, colocar versão 2, versão 3. Então, todo ano você tem que revisar os seus POPs, tá? Aí ela chega lá, abre a pasta, tá do ano passado a data. Tá errado, vai diminuir sua classificação, entendeu? Então, assim, ele é bem interativo esse roteiro, tá? Ó, prontuário do paciente. Aqui cai muito no que a Sabrina falou pra vocês, tá? Então, não basta mais ter a ficha de anamnese. O prontuário, ele vai vir a ficha de anamnese da consulta. Ele vai vir a ficha de aplicação, que é aquela ficha que você tem, né, com desenho para aplicar, fazer o mapeamento. E eu preciso ter a evolução clínica. O que que é a evolução clínica? É uma ficha ou que você tem linha, enfim, você coloca hoje, data tal, horário tal, recebi o. Você vai contar a história, é contando a história, né? Contando a história. Quem trabalha no hospital está muito acostumado a fazer evolução clínica. É a mesma coisa. Não precisa também ser com aqueles nomes e aquelas siglas horrorosas que o enfermeiro usa, que eu demorei 300 anos para decorar e até hoje eu não lembro essas siglas, tá? Por favor. É sigla para tudo. Eu escrevo mesmo. Estádio espineico, APA, não sei o que, eu escrevo pressão arterial. Não tem problema, tá, gente? Mas é porque eu falo que o pessoal aqui da enfermagem tem muita sigla, né, meninas? Como é que vocês decoram tanto de sigla? Eu fico besta com um trem desse. Quase reprovei por causa de sigla. Mas vamos voltar aqui à aula. Então, que seja um roteiro que fica fácil de você entender e o paciente também. Isso é importante, tá? Porque se ele pediu o prontuário para levar, você tem que dar a cópia, tá? Então, hoje, recebi o paciente tal hora, né? Ele estava assim, assim, assim. Aferi os sinais vitais. O APA dele estava assim, saturação estava assim. Pá, 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 pá. Foi feito o preenchimento. Usei o produto tal, lote tal, né? Usei 2 ml de anestésico com vaso, sem vaso, entendeu? Terminei o procedimento. O paciente relata não sentir nada. Procedimento foi feito todos os conformes. Pá. Aí ele vem no retorno. Hoje, data tal, recebi o paciente para o retorno do último atendimento. Paciente diz que não teve nenhuma intercorrência, não sentiu nada. Você vai relatar. E toda vez que você fizer a evolução, você assina e o paciente assina. Olha que prova fantástica, gente.
Você colocou tudo que foi feito nele ali. Aí, se depois, por exemplo, ele passa por um processo, né, Sabrina, doutora Sabrina? Não tem como ele contestar. Ele assinou um negócio que ele estava legal. Ele falou para você que gostou do procedimento, que estava tudo bem, entendeu? Então, esse roteiro de evolução vai fazer parte do prontuário do paciente agora, tá? Então é importante. Aqui, ó, grau 3, ó, que é o que a gente quer, pelo menos esse, né? Possui prontuário físico ou eletrônico, pode ser qualquer um dos dois. Você pode fazer físico e às vezes escanear e colocar ele num drive, né? Porque, Sabrina, você falou por quanto tempo tem que armazenar isso? Diga seu 20 alvo. anos. 20 anos. Repete. 20 anos. Você vai guardar papel, bolo de papel por 20 anos, gente? 20 anos. Então, você tem que ter um drive para armazenar esses documentos, não é verdade? Tá? Então é importante, certo? Os prontuários são armazenados, né, pelo paciente, os seus representantes legais, autoridades sanitárias, sempre que são necessários. Se precisar de ver os prontuários, você tem eles para mostrar ali. Então, isso é importante. Aí a gente vai cair aqui agora, ó, e aqui tem a RDC, tá? Que fala da onde que tá vindo isso. Plano de segurança do paciente, que foi aquilo que eu falei para vocês, ó. O serviço possui e implementa plano de segurança do paciente, protocolos com foco em prevenção de eventos adversos relacionados ao procedimento realizado. Entendeu? Então, tem que fazer um protocolo agora de segurança do paciente. Gerenciamento, né? O plano de gerenciamento de resíduos. Você tem ali, né, uma incineradora que recolhe o lixo. Aonde que está guardando esse lixo? Você faz a segregação correta, perfuro-cortante, né? E aí, a gente reclama do professor quando vai dar aula de injetável. Tem professores aqui assistindo, gente? A aula? Fala aqui pra gente se tiver algum professor assistindo aqui. E aí você reclama com o professor, olha, gente, você está jogando gás dentro do perfuro cortante. Essa professora é chata, né? É. Aí o que você faz ali na tua aula, você vai fazer a mesma porcaria no teu consultório. Aí o professor tá ali, gente, economiza precisando de gás, não. Gente, põe a luva no infectante. Ah, essa professora é chata demais, né? Já vou falar pro professor aqui, tira nota. Porque profissional não pode formar se não sabe o básico. O básico, não sabe separar um lixo, não pode formar. Não pode formar. Tem que reprovar esse aluno. Então comecem a fazer os procedimentos no IMPOS com segurança, com responsabilidade. Não quer atropelar as coisas, não, porque trem ali, parecendo um massacre da serra elétrica, né? Sangue pra todo lado, e aí gente sem jaleco, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A conduta sua começa ali. Porque pensa comigo. Aí vamos supor que depois o professor tem ali alguém para indicar em alguma clínica. Você acha que vai indicar você? Que fazia tudo igual uma porcaria ali, fazia rápido para poder ir embora logo? Claro que não, gente. A conduta, o seu posicionamento profissional começa dentro ali da pós-graduação, tá? Então pensem muito sobre isso. Controle de qualidade da água, então vai ser verificado também, olha lá, mais uma vez higiene das mãos. Sabe aquele cartaz da higiene das mãos? E aqui eu deixo para o imposto, se não tiver, os professores já colocar aquele cartazinho que tem no Google, sabe, espacinho das mãos, colocar ali nas pias do imposto todas, tá? O cartazinho é muito importante para os alunos fixarem bastante sobre isso. A estrutura física. Laiane, eu não sei se eu posso ter essa porta. Qual que é o tamanho da porta? Qual que é o tamanho do piso? Se eu posso usar tapete, eu não posso. Está aqui, ó, nessa RDC, tá? Essas RDCs aqui vocês conseguem saber qual é a estrutura que vocês precisam para um consultório, para uma clínica, se é 2 banheiros, se é um banheiro, se tem que ter armário para funcionário, se tem que estar nessa RDC. É através daqui que eles vão verificar, né, o seu projeto arquitetônico e tudo, tá? Gerenciamento de processo, infraestrutura e situações de emergência. Aqui vem um ponto muito legal que eu amo. É obrigatório você ter agora um protocolo para urgência, situações de urgência e emergência. Então, todo mundo fica focando só nas intercorrências, né? Aí o profissional, o paciente passa mal, uma parada cardiorrespiratória. Vocês sabem fazer uma RCP, gente? Sabe quais são as manobras atualizadas do desengasgo? Então você precisa ter esse protocolo. Mas o paciente vai engasgar. Gente, eu tive paciente que já engasgou comendo bolachinha na recepção. Eu já engasguei, já teve engasgo de criança, porque tinha balinha. Eu tirei até as balinhas da clínica. Já não tem balinha mais, com medo das balinhas, né? Então, assim, a gente acha que não vai acontecer. E acontece.
E acontece. Então, além do roteiro, o profissional tem que ter o treinamento. Então, você tem que ter um certificado de treinamento, aquele treinamento básico, né, de urgência e emergência. Então, hoje é obrigatório ter esse treinamento, tá? Treinamento de urgência e emergência. Se eu tenho uma equipe, eu tenho que ter o protocolo de, eu tenho que treinar essa equipe também. Então, porque às vezes muitos de vocês, às vezes, você vai ser um RT de uma clínica, te contrata como RT, isso acontece demais, tá? E aí você tem que treinar toda a equipe de urgência e emergência, tá bom? Bom, continuando. A iluminação, os equipamentos de proteção individuais, quais são os obrigatórios, se vocês utilizam. Processos internos positivos médicos, o que quer dizer isso? Isso aqui é porque, por exemplo, às vezes eu tenho profissionais que vão executar alguns tipos de dispositivos médicos. O que é esse dispositivo médico? Ah, a gente vai colocar, por exemplo, um Implanon. Ah, eu vou colocar esse dispositivo médico, por exemplo, a hidroxapatita, se vocês pegarem a caixa dela, ela vem falando dispositivo médico. Então, alguns produtos são considerados dispositivos médicos, tá? Interno e externo, tá vendo? Aqui a gente tem o interno e tem o externo. Então, tem coisa que a gente vai utilizar aqui, tem coisa que a gente não vai utilizar. Depende do serviço, tá? Medicamentos, aí vem falando assim, estão registrados? Aqui eu acho legal demais. Eu tô terminando, tá, gente? Sei que vocês estão muito ansiosos, mas eu preciso que vocês prestem atenção nisso. Tem grupo que parece feira. Eu não sei, você deve estar participando de grupo de estética, parece feira. Quem tem um ácido hialurônico aí? Quem tem uma vitamina C, B12? Não, é ou não é assim? Vocês participam de grupo desse jeito? Certeza que tem gente que participa de grupo assim. Não vai poder fazer isso mais. A gente tem a rastreabilidade. O que que é a rastreabilidade? Por exemplo, eu comprei uma vitamina C. Essa vitamina C está no meu CNPJ ou na pessoa física. Fui eu que prescrevi ela, por exemplo. Mas eu não usei, eu quero vender ela. Ah, meu colega, vem aqui buscar, eu vou doar ela, por exemplo. Só que essa vitamina C dá um problema no paciente lá. E aí, na hora de fazer rastreabilidade, vai conectar e você vai pro pau também, porque quem foi que vendeu? Você pode fazer esse tipo de venda? Não pode. A rastreabilidade, tá? Isso é pegar emprestado. Boa! Também tem isso. Não pode pegar emprestado. O pessoal faz muito combo de compra, né? Para comprar uma quantidade maior, sair um preço barato. Cuidado, tá? Porque quem foi o da nota fiscal aí vai se responder por todo mundo se acontecer alguma coisa, tá? Então, muito cuidado com isso. Medicamentos manipulados, aí que a gente entra num problema grande, por exemplo. Ah, manipulação é diferente de indústria. Então, por exemplo, indústria eu consigo ter grande estoque. Manipulação você não pode ter grande estoque no serviço estético, porque a manipulação ela é de acordo de uma prescrição específica para o paciente. E aí o que aconteceu em Goiânia, que inclusive saiu no jornal as vigilâncias chegando e pegando um monte de medicamento desses manipulados, né? Ah, é porque estava vencido? Não foi isso, gente. É porque estava no nome da secretária, estava no nome da própria médica, entendeu? E não no nome do paciente. Então, a prescrição ela tem que ser de acordo com o paciente, entendeu? Isso é muito importante vocês prestarem atenção nisso, tá? Ahn, Aí vem limpeza de desinfecção das áreas de superfície, então como é que é a higienização, saneantes, aqui depois vocês vão ler, tá? A guarda de medicamentos e serviços terceirizados aplicados. Então, por exemplo, eu faço esterilização com serviço terceirizado? Qual outro tipo de serviço que a gente pode esterilizar? Que a gente pode ter, entendeu? Então, existem serviços terceirizados? Se eu tiver, eu tenho que ter todo um manejo para isso. Então, o ROI, ele veio basicamente para isso. Ele veio basicamente para criar-se um padrão específico e que esse padrão seja um específico para facilitar o processo de inspeção, para que ele crie um padrão, mas também para ficar claro para o profissional o que será cobrado. Então, assim, quem já vivenciou estética, a gente vê essas mudanças são importantes porque quem trabalha com injetável cria-se no grau de 2 e grau 2 não presta apenas um serviço de embelezamento, é classificado como serviço de saúde. E quando a gente faz esse serviço de saúde, a gente cai em outra classificação, certo? Para a gente finalizar aqui, só mostrar aqui para vocês. E aí, pra gente finalizar, a gente vê aqui o que que a gente vai ter nesse futuro, né? Nós vamos navegar no futuro da estética.
né, das conformidades, da segurança e os pilares. Primeiro, a educação continuada. Então, no próprio ROI, fala que ele vai verificar, por exemplo, qual foi o último curso que você fez? Nossa, faz 5 anos que eu não vou no congresso, que eu não vou no curso. Então, seus certificados agora você vai manter dentro da sua clínica também. Poxa, ele não está atualizando, tá? Seleção criteriosa. Então, produtos regularizados. Utilize aquele site para saber se os produtos estão conformes, tá? Os equipamentos estão calibrados. Protocolo robusto. O que que é? Segurança do paciente, urgência e emergência. Entrou agora para protocolos exigidos, ok? E claro, a transparência e a ética. De que forma? A gente agora vai comunicar de forma clara com o paciente, a gente vai comunicar de forma clara com a vigilância e a gente vai comunicar de forma clara agora no processo de notificação. Eu tenho que ser claro, eu tenho que ser honesto quando acontecer qualquer tipo de evento adverso comigo, ok? E aí, gente, de tudo que eu falei, Laiane, o que que o pessoal tá mais pegando no pé? Protocolo de segurança do paciente e de urgência e emergência. Esse protocolo é inegociável quando você tem um estabelecimento que é um estabelecimento de saúde, não é só de embelezamento. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Eu vou abrir para perguntas e vou deixar aqui também para você explicar um pouquinho, né? Deixar a Sabrina falar também sobre esse projeto que a gente faz devido a essa tanta de mudança. Meu celular abarrotado da Sabrina também. O que que eu faço? Não sei o que, pra gente tem que criar uma forma, né, Sabrina? E aí, a Sabrina, a gente tem o escritório de advocacia, que é o Muniz e Cacheta, e aonde vários profissionais fazem parte. Então, por exemplo, lá eu não preciso abrir o meu negócio. Então, a gente já tem a equipe da contabilidade, a gente já tem ali a arquiteta para fazer o projeto arquitetônico, entro eu com a parte técnica. Então, a gente fica aí como um serviço caso vocês necessitem nesse primeiro momento, tá? E a gente tem vários parâmetros. Olha, tô começando agora, eu não tenho dinheiro, eu preciso fazer meu básico, me ajuda. A gente vai te ajudar. Fala um pouquinho aí, Sabrina. Pessoal, é exatamente isso que a Laiane falou. É uma proposta pensada justamente nessa realidade que vocês estão vivendo com a vigilância sanitária em Goiânia. Então, o escritório ele não é só jurídico, ele também tem uma atuação integrada, né? Então, envolve arquitetura, que a gente sabe que um dos maiores problemas é o projeto arquitetônico, caso o arquiteto ele não tenha familiaridade com a própria vigilância. Nós temos aí também essa atuação para uma adequação sanitária e estrutural das clínicas, que foi comentado tanto na parte jurídica como na parte técnica que a Laiane ela brilhantemente falou. E a parte de contabilidade, muito importante também para garantir que o seu negócio ele esteja regular, também do ponto de vista financeiro e também fiscal. Eu vi várias perguntas a respeito do MEI, da PJ, então é interessante você estar com profissionais que entendem de fato essa realidade, entendem o que a vigilância espera, como atuar de uma maneira mais personalizada, isso é muito importante. Porque, na prática, os processos judiciais, eles não nascem de um erro isolado, entendem? Eles nascem de expectativas que estão totalmente desalinhadas. E esses riscos sempre vão cobrar algum preço no judiciário, seja no administrativo. Então, às vezes, a gente é muito incisivo com as falas a respeito, desses exemplos, que às vezes são muito absurdos, mas eles existem, né? Para justamente, alertá-los. Para a gente continuar na luta pela classe estética, com tantos projetos de leis que têm surgido pelo Conselho Federal de Medicina, a gente sabe que isso é muito complicado sobre a questão de mercado. Então é importante a gente se atentar a isso e realmente ser mais incisivo para entender que clínicas fortes, elas não nascem, não são aquelas que nascem rápido, são aquelas que suportam o peso do próprio crescimento. Então, a dica que eu dou para todos vocês é justamente nunca negligenciar a documentação, os POPs, todos os termos que são necessários com essa nova atualização do ROI. Tenha também protocolos padronizados de avaliação, de emergência, como a Laiane pontuou, essa questão da segurança do paciente, que tem sido muito, muito batido nessa tecla, né, Laiane? E também a própria questão do consentimento, demonstrar como vocês atuaram do início ao fim para ter essa segurança e também manter
sempre um diálogo claro com os seus pacientes. É importante a gente tentar resolver o máximo com eles no extrajudicial. É importante a gente tentar ser o mais empático possível, humanizado. A saúde e a estética exige isso de vocês. E conversar sempre sobre expectativas e resultados que com certeza vão trazer aí mais segurança no atuar de vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço pela disponibilidade de todos vocês de estarem com a gente até agora, até essa hora, e o escritório está totalmente à disposição. Se surgir alguma dúvida, algum questionamento, ou até mesmo assim, interesse em um dos serviços que vocês precisem, nós estamos totalmente à disposição de vocês, tá? Muito obrigada. A gente vai responder as perguntas, tá? O pessoal do Imposto está presente, o pessoal está perguntando muito sobre a chamada. Eu não tenho esse link de chamada. Se vocês puderem disponibilizar para o pessoal responder a chamada, eu agradeço, tá? Vou responder algumas perguntas para a gente poder finalizar, certo? Sobre. Pode ficar tranquila que sobre esses documentos eu vou mandar para o pessoal do acadêmico colocar no grupo de vocês, tá? Tanto essa parte aqui dessa aula, esse PDF, quanto o ROI. Então fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Essa planilha, vocês podem ficar tranquilos que eu vou disponibilizar. Sobre a questão de urgência e emergência, o que eu tenho que ter? Patrícia, primeiro é o curso. Eu vi que teve uma pessoa que falou sobre o curso aqui. Na verdade, não é o suporte avançado, é apenas o básico, tá? Então, na clínica, a gente faz o básico. Claro, vai entrar a anafilaxia. A gente sabe que os protocolos básicos de anafilaxia incluem a aplicação de adrenalina, tá? No suporte básico. Inclusive, tem um projeto de lei agora para aprovar a aplicação de adrenalina, as canetas no SUS, né? Então, vai ficar mais fácil ainda, tá? Quando vocês têm toda a documentação, faz registro de KNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, vocês conseguem comprar adrenalina e todo o carrinho de urgência e emergência. Então, fiquem muito atentos aos cursos, porque tem que ser um curso aonde, por exemplo, não é esse curso básico de bombeiro, tem que ser um curso voltado para consultório estética. Por quê? Você vai ter um checklist de quais são os produtos do carrinho de emergência, né? Quais são os problemas que o anestésico pode dar, fazer cálculo de dosagem de anestésico, né? A parte de intoxicação de anestésico, como você vai agir nos primeiros socorros. Então, vocês vão fazer os primeiros socorros. Por quê? A American Heart Association, que é onde a gente pega, né, o protocolo básico, né, para todas as manobras de engasgo, né? Quando eu e meu pai, a gente tava E voltando lá de ninguém que Goiânia, está a com o gente áudio foi ver ligado. Se essa puder desligar, por favor, eu agradeço. Pessoal com áudio bem ligado. pertinho. Ali, ó. Bem pertinho, né, Sônia? Isso. Pode entrar. Pronto, ativei. Professora, a senhora tirou o seu áudio. Pronto, perdão. Vou desligar o do colega, isso aqui foi o meu. Então, dentro desses protocolos básicos de urgência e emergência, que a gente fala, né, que são os primeiros socorros, destinados principalmente para a nossa atuação na estética, a gente vem trazendo toda essa abordagem do como a gente vai fazer. Mas o que eu acho importante é que você faça já criando o seu próprio protocolo, o seu POP destinado ali. E é interessante porque a American Association teve uma atualização, ela atualiza a cada 5 anos. Então, a atualização que teve em 2025, ela unificou. Antigamente, a gente tinha uma corrente sobrevida, por exemplo, para o atendimento extra-hospitalar e o intra-hospitalar. Agora é unificado, entendeu? Essa corrente sobrevida. Então, quando vocês forem fazer os cursos, as coisas, vocês vão entendendo mais sobre isso, mas é importante ter esse treinamento, tá? É, Deixa eu ver aqui se tem mais agora. Ó, o Laiane, link da chamada. tem um de tecnólogo em estética. Posso responder? Você estava querendo já Sim, por responder favor, alguma? pode responder. Deixa eu só ver aqui onde estava, que eu Profissional tinha visto. tecnólogo em estética e cosmética pode fazer injetável? Essa pergunta é para você mesmo. É. Pessoal, nós temos a lei do esteticista. É uma lei federal que, ao contrário do que a vigilância sanitária diz, que não vale, ela vale sim, tá bom? É, Na lei, tem sempre essa questão do esteticista, do técnico em estética, do tecnólogo. O técnico em estética, a gente sabe que não tem como, porque. Perdão. Uai, travou? Não, Não?
Não, Ah, pode continuar. obrigada. Nossa, deu um bug no meu computador aqui. O técnico em estética, ele não pode ingressar em uma pós-graduação porque ele não tem nível de graduação completa. É uma determinação do MEC, que tem que ter uma pós-graduação, né? Então, como é técnico, não pode, porque é após a graduação. Agora, o tecnólogo em estética, sim, ele pode, tá bom? Ele é equiparado ao esteticista. Porque o que acontece? O tecnólogo em estética, ele tem, sim, um tempo diferente de graduação do esteticista. Mas ele passa por essa questão do curso de nível superior, tem concentração de conteúdo estético e cosmético. Então, com base nesse trecho da lei que nós temos lá sobre o esteticista, nós podemos entender que o tecnólogo em estética ele tem as mesmas condições do esteticista. Ele é esteticista, tá? Por isso, ele também pode fazer as pós-graduações, porque ele se enquadra nesses direitos. Então, técnico. Não pode, mas tecnólogo em estética podem. Eles são profissionais diferentes, tá? Ok? Ah, Ó, só normalmente, é só complementar aqui, é porque é o seguinte, eu acredito que essa dúvida ela surge porque na lei não fala exatamente sobre o tecnólogo, né? Ela não menciona tecnólogo em estética. Mas o artigo 4º, se eu não me engano, ele diz que é esteticista todo profissional que se gradua em curso que traga esses conteúdos voltados para estética e para cosmética, ou equivalentes. Então, a graduação do tecnólogo se equivale à estética, à graduação da estética, tá bom? Já que a lei não menciona, então basta ser graduado em curso que tenha concentração de conteúdo em estética e cosmética, tá? respondendo a Isnara aqui, Isnara, teve atualização, tá? O suporte avançado agora, e esse que você está me falando, ele é condicionado a AHA, que eu falei, American Heart Association, tá? Essa associação é que dá as diretrizes mundiais para urgência e emergência. Teve atualização agora de 2025. Eu vou encaminhar ela também, tá? Com material. E aí lá fala que os profissionais da saúde é adrenalina sem demora, tá? Profissional da saúde pode sim, desde que tenha o quê? Treinamento. Entendeu? Se não tiver treinamento, não pode utilizar. Profissionais da saúde, ok? Então, aí lá tem a escala certinha. Ah, fez isso, fez aquilo, adrenalina sem demora. Tá bom? Faz parte agora. Tá até escrito aqui, ó. Até eu olhei aqui, ó. Tá aqui, ó. Profissionais de saúde mantêm um foco na agilidade e qualidade de gestação de SCP, né? Com o uso da adrenalina, desde que haja treinamento para isso, tá? Ah, posso fazer pós-graduação? Ah, quem pode fazer o curso de agência de emergência? Todos podem fazer o curso. É um treinamento, tá? É um treinamento que vai falar dos primeiros socorros, suporte básico, tá? Até uma pessoa leiga, ela pode fazer um curso desse, não tem problema, tá bom? Pós, mais a vigilância sanitária não deixa a gente trabalhar. Você já respondeu isso aqui, né? Sim, Patrícia, tem esse impacto, tá? Da venda, infelizmente, ainda para esteticista, Sabrina. Tá? Ainda tem esse impasse. Mas, acompanhando os plenários, tá um passo, tá? Eu acredito que esse ano já saia aí o conselho de esteticista, tá bom? Continua acompanhando para vocês verem. Tá um passo de já saiu o conselho. Em A nome de unificação. Jesus. Deixa eu te falar, a vigilância sanitária não pode proibir, não pode falar assim, ó. A esteticista faz isso. Não, quem faz isso é conselho. O único problema da esteticista é que ela não tem conselho. Aí, claro, na classificação, se ela não tem conselho, eu não tenho um órgão fiscalizador e eu não tenho quem cria as resoluções. Entendeu? Então tá um passo de aprovação, tá? Mas a vigilância, ela não categoria. Ah, você não tem. Você não pode fazer isso. Ela não pode, ela não determina os procedimentos. Quem determina são os conselhos, tá? Por isso é importante vocês sempre terem a lei em mente. E falar, porque eles vão trazer o seguinte, a normativa não sei o que da Anvisa, eu estava até mexendo nisso esses dias. Ela é acima da lei federal, não existe isso. Lei federal sempre vai ser acima de qualquer normativa da Anvisa. Então, vocês têm uma lei, esteticistas, que respaldam vocês nisso. Infelizmente, existe essa insegurança jurídica e regulatória que a Laiane disse que é a falta do conselho. Mas não é como se vocês, assim, não estivessem amparados de maneira nenhuma. Pelo contrário, ela não é uma lei vaga e ela fala exatamente o que se pode fazer. Pode fazer os procedimentos capilares,
faciais, corporais e com equipamentos que a Anvisa permite. Então não tem nada de vago, tá? Mas sempre bom ter. Lese Ó, 13 mil. o assunto aqui da Maísa foi bem pertinente, tá? A Maísa perguntando em relação, tipo assim, ai, tem um médico que atende no meu local, mas aí meu Kenai não condiz com o serviço dele. Por exemplo, ele faz aplicação de zerpatida. Maísa, não é você. O que significa o KENAI você vai ter, vai ter o KENAI do médico, por exemplo, no seu CNPJ? Vai, porque o registro, né, é de uma clínica multiprofissional. Quando é uma clínica multiprofissional, o farmacêutico pode ser RT e o médico atender lá? Pode. Só que você tem que ter lá nesse KENAI que tirou a certidão de regularidade técnica, toda a documentação, que foi esse CNPJ, tem que prestar esses outros serviços, entendeu? Acho que é isso. Certinho. Meninas, Obrigada, Laiane. inclusive, se vocês Aí, tiverem aí a classificação é clínica multiprofissional, tá? Não é consultório nem clínica de estética, clínica multiprofissional. Ok. Se vocês tiverem muita preocupação em relação a essa questão do tecnólogo, nós fazemos pareceres técnicos que vocês podem apresentar depois, caso a vigilância faça alguma visita, para vocês mostrarem, ó, a explicação, para eles lerem ali. Eu já fiz muito isso para tecnólogo, porque existe muito essa pergunta sobre a proibição ou não, se a lei fala ou não, então é importante, né? O que precisa é ter a pós-graduação. Tá bom? Gente, a gente vai tirar uma fotinha aqui agora. Vamos fazer uma fotinha, todo mundo? Deixa eu só perguntar aqui, Karina, é empresa do quê? A lei eu vou mandar aqui. Ah, é o nosso escritório de advocacia, tá? No Instagram tá Muniz e Caixeta. Muniz e Caixeta. Deixa eu tentar colocar aqui, definir. Orador. Ixi, eu acho que eu não consigo classificar aqui para tirar a foto de todo mundo. Galeria. Vai por galeria, a gente faz por partes. Vou tirar para mandar pro pessoal lá. Liga as câmeras. É isso aí, gente. Peraí, Laiane. Ó, eu vi que tem muita gente aqui de outros estados também, tá, gente? Por mais que a gente falou Goiânia, mas assim, é o Brasil inteiro. E eu queria fazer alguns convites. Calma, vocês não saem, não, vocês vão perder os negócios, tá? O primeiro convite que eu queria fazer, pessoal de Goiânia, Anápolis, eu vou dar um workshop, tá? Pela MPHD, sobre fios, tá? Regeneração no dia 24. Depois lá no meu Instagram vocês têm as informações também sobre isso, tá? Da PHD. Ok? Se tiver gente de São Paulo, vou estar em São Paulo com um curso de treinamento de urgência e emergência pelos sindicatos farmacêuticos. Em São Paulo também, tá bom? Em Goiânia acontece no dia 23. E aí, atrás da minha rede social, vocês vão acompanhando aí, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Impós. Obrigada, Yara. Obrigada a toda a equipe. Obrigada, Marcos, tá? Pela confiança. É sempre bom, realmente, a gente compartilhar conhecimento com cada um de vocês, tá? Eu desejo sucesso. Estudem muito para ser muito mais do que um simples profissional que faz qualquer coisa na estética, mas sim atuar com ética, responsabilidade, segurança, porque vocês estão lidando com vidas, vocês não estão lidando só com a beleza, vocês estão lidando com saúde, tá bom? Então fica aqui meu muito obrigada e eu espero encontrar vocês numa próxima oportunidade, viu? Até mais, gente. Tchau, 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 gente. Sabrina, Muito obrigada. obrigada. Pessoal, e Tchau, a até. lista de presença, alguém viu? Tá lá nas mensagens. Tá no link, no chat.